Olá pessoal, meu nome é Armando Oliveira Silva Neto, eu faço parte do 5º termo de administração da Toledo Prudente e essa é a avaliação repositiva de finanças corporativas e valores. Nesse vídeo a gente vai responder algumas questões e eu criei um texto respondendo as 4 perguntas que o professor propôs para a gente. Perguntando o que houve de fato com as lojas americanas no ponto de vista contábil financeiro, quais as principais consequências para as negociações de ativos financeiros na B3 após uma crise como essa, e na teoria da agência e da governança corporativa, fazer uma análise crítica dos pontos de falha na gestão dessa crise das lojas americanas. E também, do ponto de vista das ações das lojas americanas negociadas na B3, fazer uma avaliação do momento anterior e posterior às revelações dos erros contábeis. Então, através do que foi proposto, eu escrevi um texto falando sobre essas 4 perguntas. E nesse texto a gente abrange que as lojas americanas balançou o mercado nos últimos meses após a renúncia do senhor Sérgio Rial, que era o presidente, em apenas 10 dias depois de assumir o cargo na varejista. E o Sérgio encontrou um rombo de 20 milhões na empresa. E assim caiu quase 80% na Bolsa de Valores em apenas um dia. O executivo Sérgio, quando anunciou a saída da empresa, emitiu um comunicado ao mercado por meio de fato relevante, reportando um rombo de 20 milhões de reais. Os balanços financeiros da Americanas, posteriormente, em uma análise interna, determinou que essa dívida pode chegar a 40 milhões. O que acontecia é que a companhia pagava os fornecedores por meio de triangulações com os bancos, mas os pagamentos não foram devidamente dimensionados e realizados, gerando essa dívida. A empresa continua a funcionar, vendendo produtos em lojas físicas e digitais, apesar de estar em fase de contenção de despesas e reavaliação financeira. O exemplo disso foi a saída da varejista no patrocínio do programa do Big Brother, da Rede Globo, sendo substituída pelo Mercado Livre. Segundo interlocutores do mercado, a empresa deve precisar de um processo de recuperação judicial. Mesmo com credores concordando em enrolar a dívida, a empresa pode receber aportes dos acionistas de referência. O trio por trás do sucesso da Ambev, Jorge Paulo Leme, Sucupira e Mata. Porém, uma nova missão de ação na Bolsa de Valores, processos chamados Follow, também deve compor a estratégia de recuperação da companhia. O que está acontecendo com a empresa pode ser tanto um caso de grave erro técnico quanto fraude. A Comissão de Valores Mobiliários já abriu 4 processos administrativos para analisar inconsistências contábeis na Americanas. A autarquia também pode abrir investigações contra a PwC, responsável pela auditoria da varejista. O caso também pode gerar inquérito policial. A Americana comprava produtos a prazo de um fornecedor e um banco adiantava os pagamentos aos fornecedores. Funcionava como um empréstimo da varejista para pagar o fornecedor. No caso, sacado é um banco que tirou o dinheiro do seu caixa, apesar de receber o pagamento antes, o fornecedor recebe um valor inferior ao contratual. Enquanto isso, Americanas ou qualquer varejista que faz acordo paga ao banco um valor com os juros pelo adiantamento. Após o caso vir a público, a Americanas desabou na Bolsa de Valores, com acionistas descontentes com a governança da companhia. O baque foi de quase de 80% em um dia.
As queixas iniciais foram nos mercados de ações e agora chegou a queixa dos pequenos acionistas. As ações da empresa que valiam R$ 121 em agosto de 2020 agora estão negociadas a R$ 3,22. O roteiro dessa crise precisa ainda ser verificado com cautela. O dinheiro emprestado dos bancos para pagar os fornecedores pela regra, deveria contabilizar essa dívida como dívida bancária, que reduz o lucro e o pagamento dos dividendos dos acionistas. Em vez disso, registrava como dívida como fornecedor, que não existe porque já tinha sido pago. O rombo inicialmente foi calculado em cerca de 20 bilhões de reais. Agora há pouco tempo, a Justiça concedeu uma medida de tutela de urgência pedida pela Americanas. A empresa declarou que o rombo anunciado pode acarretar o vencimento antecipado das dívidas, que pode chegar a 40 bilhões de reais. Na prática, a decisão suspende qualquer possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bem da empresa. E também adia a obrigação da Americanas de pagar as dívidas por um prazo de 30 dias, até que a empresa decida ou não pedir recuperação judicial. Bom, esse aí foi um resumo mais ou menos do que aconteceu com a empresa Americanas, que eu coloquei como um texto direto respondendo a todas as perguntas que o professor propôs. Muito obrigado.